Bom, então vamos lá. Eu nos dois últimos vídeos, eu falei sobre as encarnações de Caim e de Abel. Então, hoje eu quero falar um pouco sobre a origem das almas. E aí, na próxima semana, a gente aprofunda um pouquinho mais. Então, eu vou dar uma sequência dessas lives, como está no Kabbalah, no portal das encarnações. Eu sei que é difícil para quem não estuda entender, mas eu vou tentar ser o mais simples possível. Não sei se ele deu boa noite, ficou no vácuo. Oi? Pronto, agora vamos lá. Então, temos as almas velhas e as almas novas. Vamos explicar um pouco o que é isso e a origem. Antes de começar ali no meu texto, que eu sempre preparo, na verdade, todas as almas se originaram de Adão. Então, eu vou tentar discorrer sobre isso e aí alguma coisa do que acontece pode começar a fazer mais sentido para vocês, como faz para mim. Então, vamos lá. Todas as almas eram parte de Adão e que, quando ele pecou, seus membros caíram e sua estatura foi reduzida. A chave para entender isso corretamente é que o corpo é modelado de acordo com a alma, e não o contrário. Cada uma das partes físicas é a personificação de uma parte da alma. A alma de Adão é uma grande entidade coletiva e abrangente, que inclui todas as almas da humanidade. Então, de Adão surgiram todas as almas, todas. O pecado, por definição, separa o eu de Deus. Consequentemente, o pecado original separou as almas de sua raiz em Adão. Do lado da santidade, fez com que caíssem na Sitra Hará. A Sitra Hará, como eu já expliquei, é o outro lado da santidade. Membros são o que uma pessoa usa para agir. Não é isso? A mão, a perna, a cabeça, a boca. Os membros foram usados para cometer o pecado, portanto, eles foram principalmente o que caiu. Daqui a pouco tudo vai fazer sentido. De alguma forma, em menor grau, todas as partes do corpo participaram, portanto, algo delas também caiu. O Arizal menciona membros porque foram principalmente eles que foram usados para cometer o pecado. Em um nível mais profundo, foram as Sefirot mais baixas que caíram no estilhaçamento dos recipientes. Então, só lembrando, para quem não recorda ou não sabe, Sefirot são os recipientes, as esferas, né, mais simplesmente conhecidas, que o Ein Sof, que é a luz infinita de Deus, então ele usou as Sefirot para manifestar sua vontade na criação do universo. Ele usou a luz infinita e, com ela, ele manifestou a sua vontade na criação do universo. Só que a luz era muito poderosa. Então, ele teve que condensar essas luzes em alguns recipientes. Esses recipientes são as sefirotes. Deles, do estilhaçamento, vêm os membros. O pecado aumentou a quebra. Aumentou a quebra desse estilhaçamento, quebrou mais ainda. Portanto, o aspecto correspondente dentro de Adão quebrou e caiu. Então, ele era um gigante, ele tinha o tamanho do céu.
O homem é criado à imagem divina. Este não era um modelo único. Em vez disso, significa que há uma conexão contínua com o Criador, com Deus, com a luz infinita, o Ein Sof. O tempo todo. Tudo que qualquer ser humano faz, qualquer ser humano, qualquer ação de ser humano faz, afeta um aspecto correspondente da divindade acima. O pecado faz com que a luz infinita fosse impedida de maneiras diferentes em graus variados em sua transmissão ao mundo. Então, essa luz, a luz infinita, ela vinha direto em Adão. Então, por isso que ele era grande, por isso que ele era poderoso. Quando ele cometeu o pecado, essa luz sofreu uma interrupção. Então, essa interrupção aconteceu de maneiras diferentes e em graus variados. Depois do pecado, de acordo com a natureza do defeito, aquela parte do corpo que transgrediu causa uma complicação em sua raiz na divindade acima. Então, quando ele usou a mão lá, pegou o fruto, comeu, isso causou um problema ligando ele à divindade, ligando Adão a Deus. Portanto, é especificamente como se a mão de Deus, o nível afetado pelo pecado, fosse usada para reduzir Adão. Então, fazendo uma analogia, uma coisa bem simples, como se Deus tivesse a mão. Já expliquei, todo mundo sabe, Deus não tem mão, não tem mão. Deus é tudo, tudo é Deus, mas é fazendo uma analogia para ficar mais simples. Então, Deus, com a mão dele, ele usou para reduzir Adão, para reduzir o tamanho, a luz infinita que tinha Adão. Além disso, a maioria das almas caíram nas profundezas das Kelipot, que eu sempre falo que a Kabbalah fala muito sobre Kelipot, Sefirot. Kelipot são, vou fazer um parênteses aqui, Kelipot são as cascas que representam as forças impuras ou malignas. E que só algumas almas permaneceram com Adão. Outras caíram nessas Kelipotes malignas. Aqui vai, este é o segredo dos 100 côvados, que falam os sábios em referência ao versículo. E colocaste sua mão sobre mim, no Salmo 139, versículo 5. Os rabinos ensinam que Adão, atenção que agora é interessante, muito legal, foi originalmente o primeiro arranha-céu. Ele era tão alto quanto o céu. Então imagina, por causa da luz infinita, o tamanho que era Adão, o tamanho do céu. Depois que ele pecou, Deus colocou sua mão sobre ele e diminuiu sua postura para meros 100 côvados. Meros 100 côvados. Então, Adão, do tamanho do céu, foi reduzido ao quê? Aproximadamente 200 pés, que dá aproximadamente 60 metros. Ou seja, mais de 30 vezes um homem mediano, um ser humano mediano de hoje em dia. Mesmo assim, é o tamanho que ficou Adão. O objetivo subjacente do processo de redenção é eventualmente restaurar o homem ao seu privilégio real e divino de acesso total e livre ao palácio do rei. O objetivo principal disso é ser uma alegoria para nos ensinar o que era o homem primordial e o que lhe aconteceu. O
homem primordial, ele não tinha, ele era infinito. Ele foi criado pela luz infinita e ele era infinito. E agora a gente está descrevendo o que o pecado o transformou e, depois disso, como nós chegamos no que nós somos hoje. Cada pedacinho da criação foi para o seu bem, de cima a baixo. Seu espírito, portanto, alcançou e se estendeu das alturas mais altas de Atzilut. Então, aqui vou fazer um outro parênteses para explicar o que é Atzilut, para quem não sabe. Atzilut é o mais alto dos 4 mundos, da árvore da vida, a árvore cabalista. Os níveis mais baixos de onde Asiá, que é o mundo da ação, o nosso mundo, estava, e então o pecado diminuiu sua conexão acima. Então, o pecado diminuiu a conexão de Adão com o reino, com o rei. E, consequentemente, nós estamos pagando o preço junto. Ele ficou apenas com capacidade de alcançar os 100 níveis da Sefirot de Beriá. Sefirot de Beriá é o mundo da criação. Representa o trono emanando as luzes da Sefirot. É o trono de Deus emanando as luzes da Sefirot. Antes, Adão tinha acesso irrestrito, ilimitado. Agora ele tem um acesso apenas limitado a Atzilut, depois do pecado. Os rabinos usam a parábola antropomórfica da mão de Deus, que fez isso para expressar que Adão caiu de Atzilut. Então, essa é uma expressão da mão de Deus. Como eu disse, Deus não tem mão, não tem braço, Deus é tudo. Só para ficar mais fácil de se compreender. Então, Adão caiu de Atzilut. Aí volta lá naquele vídeo que eu fiz explicando a verdadeira história de Adão e Eva, que, na verdade, eles caíram do mundo que eles estavam. Eles estavam num mundo praticamente perfeito e caíram no nosso mundo. O mundo que atrai as 3 sefirot superiores para Beriá, Beriá é o mundo da criação, e Yetzirá é o que representa as 10 classes de anjos, formando os corredores da Sefirot, por onde passa a energia, a luz infinita. E Asiá, que é o mundo da ação, o mundo que retiram das 7 inferiores, que se manifestam principalmente pelas mãos. O objetivo subjacente do processo de redenção é, eventualmente, restaurar o homem ao seu privilégio real e divino de acesso total e gratuito ao palácio do rei, Atzilut, o lugar de única felicidade. Lá só tem felicidade, a Hagiga. Agora o Arizal enumera os diferentes níveis de almas dentro da alma coletiva de Adão. Originalmente, algumas novas almas que ainda não tinham vindo ao mundo eram parte de Adão e são chamadas de novas almas autênticas. Abaixo delas estava outro nível, formado pelas almas que permaneceram uma parte dele e que não caíram. Então, nem todas as fagulhas, as partes das almas que estavam com Adão caíram para as quelipotes. Algumas permaneceram com ele. Elas também são consideradas novas, mas não em comparação com o primeiro nível. Zeir Anpin e Nukva. Zeir Anpin é um aspecto revelado de Deus na Kabbalah, compreendendo os atributos que são as sefirotes emocionais, Hesed, Gevurah, Tiferet, Nezach, Od e Yesod. São o arquétipo espiritual raiz que Adão e Eva foram modelados. Então, Zeir Anpin representa aqui, nesse texto, Adão. Nukva representa Eva, para ficar mais fácil vocês entenderem o resto do texto.
Após a morte de Adão, elas foram separadas dele. Quando essas almas do nível 2 entraram em um corpo em reencarnação, elas ainda são chamadas de novas. A razão é que a criação de Adão ocorreu como resultado de um emparelhamento superior, que é chamado de Zivug Elion, ocorrendo de uma maneira consecutiva. Existem duas unificações primárias no Partes Ufim. Partes Ufim é a personalidade divina, são as visões, faces, formas, configurações de Deus. São arranjos particulares reconfigurando as 10 Sefirot em interações. Elas são harmonizadas na criação. Abba e Ima, pai e mãe. E Zeir, Ampim e Nukva, Adão e Eva. O primeiro é uma unificação superior. O último, uma unificação inferior. Abba e Ima é a superior, pai e mãe. Zeir, Ampim e Nukva é a unificação inferior. Isso está escrito em Etz Chaim, Shar Abba Vima, em Lukitei Moaran 11. Primeiro, Zeir, Ampim e Nukva são o arquétipo espiritual raiz que Adão e Eva foram modelados. Portanto, as almas humanas primordiais precisavam sair de sua unificação, da unificação de Zeir, Ampim e Nukva, ou seja, da unificação de Adão e Eva. A natureza de sua unificação, portanto, estabelece toda a natureza da humanidade. Então, é deles que surge toda a humanidade. O Arizal explica que Zeir, Ampim e Nukva foram originalmente criados consecutivamente, um e o outro, consecutivamente. Adão seguido de Eva. Nukva é o nível mais baixo do lado da santidade. As Kelipotes estão imediatamente abaixo dela, Nukva, e são como parasitas que procuram sugar a energia e força vital. Isso eu falei em outros vídeos dos espíritos do mal, que eles ficam tentando achar alguém que tem um pouco de luz para colar ali e sugar essa energia do bem para ver se eles se transformam. A parte frontal de Nukva, frontal mesmo, rosto, peito, a parte da frente, emana luz demais para as Kelipot. É muito forte a luz que emana. Então, as Kelipotes não conseguem receber isso. O único lugar de onde as Kelipot, lembrando, Kelipot é o lado mal, podem se agarrar é na parte de trás de Nukva, a parte das costas. Para evitar isso, Deus fez Zeir, Ampim e Nukva costas com costas. Ou seja, lembra no outro vídeo que eu falei que Adão e Eva foram colados um de costa para o outro, um olhava para um lado, o outro para o outro lado, eles não se encaravam? É exatamente por isso. Para não dar espaço para as Kelipotes se alimentarem. O lado vulnerável de Nukva estava assim protegido. O lado frontal brilhante que ficava de frente para as Kelipot não permitiam a alimentação delas. Isso está mencionado no Etz Chaim, Sha'ar Manimá, Sha'ar AK8. O estado pleno de unificação de qualquer par de partes do fim é apenas face a face. Então, eles não podiam estar de costa com costa, porque o estado pleno tinha que ser face a face. Dessa forma, a luz é transmitida diretamente entre elas e flui com força total. O propósito da criação foi para a humanidade. Então, Deus criou o mundo todo, o universo inteiro, para a humanidade, para nós. A questão é,
Deus, o Todo-Poderoso, não podia ter estabelecido as coisas de tal forma que Zeir Anpin e Nukva pudessem se unir da maneira mais elevada, ou seja, face a face, a fim de fazer sua criatura escolhida, que é o ponto disso tudo. Então, ele não podia ter criado, em vez de costa com costa, ter criado face a face, e a gente não ia ter esse problema todo. A resposta é que Deus posicionou especificamente as coisas assim. Deus quis fazer assim. Por isso que no outro vídeo eu falo que a primeira mulher de Adão, que era um costa a costa, era Lilith, que não deu certo. Só depois disso vem a Rava, a Eva que a gente conhece. O cenário está armado para o homem nascer em um mundo de testes, ou seja, Deus queria que nós passássemos por testes, que não fosse fácil assim. Por isso somos a imagem dele, temos o livre-arbítrio. Então tá lá as perguntinhas, você escolhe e segue o caminho que você quiser, é um teste. Onde as coisas não fluem tão suavemente, né? O nosso mundo não é suave, parece, mas não é. As almas são trazidas à existência de um estado de costas com costas, fazendo com que experimentem a luz divina indiretamente. Então, a luz divina não era mais direta, ela indiretamente ela chega a nós. É necessário trabalho para mudar isso. Trabalho de quem? Nosso. Esse é o nosso trabalho. Assim, o homem não está espiritualmente desempregado. Então, todos nós temos um trabalho divino, um trabalho espiritual. A outra lição importante a ser aprendida com a configuração da unificação inicial. Aqui é denominado emparelhamento superior. A razão para isso é a seguinte: na verdade, não pode haver unificação consecutiva. Quando o emparelhamento face a face não pode ocorrer abaixo, na casa de Zeir Anpin e Nukva, que é nossa casa, o supernal emanador os eleva ao lugar de seus, como se fossem pais, né? Ele os eleva aos seus pais, que é Abba e Ima, como se fossem pai e mãe. Lá fora, lá, nesse lugar, fora do alcance das Kelipot, do lado mal, a unificação pode ocorrer sem medo nenhum. Quando uma pessoa está para baixo e para fora, então especificamente há uma grande luz e inspiração que reside dentro dessa situação. O que sai é que Zeir Anpin e Nukva acabam se unindo em um lugar muito mais alto que o deles. Eles se elevam ainda mais. O fato de que eles deviam vir até aqui como um meio de refúgio para serem salvos das Kelipot fez com que a grande luz desse lugar não brilhasse para eles abertamente. A luz teve que ser ocultada. No entanto, plantou uma semente oculta. A luz está aqui, só que ela está oculta. Como resultado, quando uma pessoa está para baixo e para fora, então especificamente há uma grande luz e inspiração que reside dentro dessa situação. Se alguém busca Deus daquele lugar, pode resultar em uma conexão muito profunda. Isso é o que diz Likutei Moharan 2.12. A partir de tudo isso, podemos começar a entender toda a ideia por trás do portal das reencarnações. Compreender em geral como as almas foram criadas permite uma visão geral de sua natureza e propósitos gerais. Então, agora a gente entendendo como cada alma, a minha, a sua, todas, os nossos pais, avós e assim vai, nossos filhos, a gente começa a ter uma visão
mais ampla do que a gente tem que fazer nesse mundo. A compreensão das especificidades leva o indivíduo a compreender detalhes sobre a raiz de sua própria alma e o que fazer para retificá-la. Quanto mais específicos forem conhecidos, mais será possível se consertar. A alma de Adão era o avô de todas as almas. Então, Adão é o nosso avô. Rava, Eva, nossa avó. Não vou conseguir explicar, já fiz vários vídeos e vou continuar fazendo, só que agora eu vou dar uma ordem nas reencarnações, para ver se vocês entendam melhor e aí conseguem entender um pouquinho melhor a missão de cada um. Aqui o Arizal explica os diferentes graus de almas em termos de sua posição na alma coletiva original de Adão. Existem novas almas e velhas almas. Existem degraus dentro de cada uma dessas categorias. Portanto, até que volte a vir ao mundo, que volte ao nosso mundo, quando essa categoria de emparelhamento superior estiver face a face, que ainda não está. Então, é como se elas tivessem vindo ao mundo pela primeira vez. E isso é chamado de novo. Ou seja, uma nova alma. Se após a morte de Adão, uma alma não merece vir outra vez ao mundo, exceto durante um zivug, que é o emparelhamento, que é consecutivo, então ainda será considerado como tendo vindo pela primeira vez. Isso mesmo que não tenha acontecido em um momento de zivug face a face, ou seja, um emparelhamento face a face, já que pelo menos aconteceu depois da morte de Adão. A primeira entrada da alma de Adão não foi considerada oficial, pois é o avô de todas as almas. As almas que se seguem são consideradas novas, irrelevante de qual zivug elas se originam. Então, por hoje é isso. Agora podem abrir os microfones. Eu sei que é difícil. A próxima aula, o próximo vídeo, nós vamos falar dos níveis 3 e 4 e assim vamos evoluindo. Mas foi pelo menos para tentar dar uma base, uma noção do porquê reencarnar, do porquê Deus criou o mal junto com o bem, que é para dar o nosso livre-arbítrio, e nós, fagulhas da alma de Adão, é que temos que consertar o pecado original. Nós é que temos que ir fazendo trabalhinho de formiguinha. Então, são todas as almas. Não é só a alma de judeu. Todas as almas. Não é só a alma de Binei Noah. Todas as almas. Então, isso vai acontecer em breve, esperamos, com a vinda do Mashiach. Mas, para antecipar e acelerar o processo de Mashiach, nós precisamos ajudar. Então, cada um tem que fazer o seu. Agora, vamos lá, perguntas. Eu sei que o tema é difícil e, às vezes, não tem nem ideia do que perguntar, né? Mas ficou claro. Adão tinha luz infinita. Quando ele foi criado, por isso que ele era imortal. Ele tinha o tamanho do céu, a luz dele era tão forte e tão poderosa. Aí foi criado Rava. E aí começaram os problemas, porque eles não estavam emparelhados face a face. Eles estavam costa com costa para evitar que as almas caíssem nas quelipotes. Quelipotes é o lado maligno, são as cascas. Então, é o lado. E daí é o plano de Deus acontecer tudo o que aconteceu. Tinha que ter o mal, tinha que ter as quelipotes. Aí ele criou as 10 sefirot,
para condensar essa luz, para que essa luz chegasse no nosso mundo. A gente não percebe ela, mas a gente está sendo alimentado por ela, e agora a gente tem que retificar tudo isso para que Adão e suas fagulhas de almas, que somos nós, podemos evoluir, voltar e subir novamente ao mundo de Atzilut. Boa noite, Sérgio. Boa noite a todos. Sérgio, uma pergunta. Então, a alma de Rava já veio de Adão também, né? Não foi uma alma separada quando foram feitos. Exatamente, ela é uma alma de Adão, ela é uma fagulha da alma de Adão. Todos, inclusive ela, se originam de Adão. Tá, entendido. Muito obrigada. Sua aula é maravilhosa. Obrigado. Tudo bom, Sérgio? Ô, Brunão, beleza? Cheguei um pouco atrasado aqui, mas parece que estão falando sobre a divisão, como a Hashem ele separou, né, o Adão e a Eva, é isso? Inclusive, não está escrito que tirou uma costela. A origem das almas. Inclusive, está escrito que não foi uma costela que ele tirou, uma única costela. Foi um lado todo que ele tirou, né? De Adão. Isso, ele separa, eles estão costa a costa, ele separa os dois e põe de lado. Você lembra lá de qual que é a palavra hebraica lá para lado? Eu não lembro agora, de cabeça. Yoram, qual a palavra para lado? A palavra para lado é tzad. Tzad. Sim, tzad. Tzad. Entendi. Tzadik Daled. Grande Yoram. Em caso que você pega no Bereshit, tem também duas versões da criação. Tem um que ele tirou a costela e criou, tem outro que ele criou os dois junto. Uhum. E é essa que não a Kabbalah, separado. essa que a Kabbalah usa, criou colado. Ele cria Adão e depois cria Eva colada nele. Na mesma hora, ele não criou um do outro. Quando eu comecei a entender um pouco mais sobre, eu pensava que eles eram de um lado o corpo de Adão e um lado o corpo da Eva. Então foi de costa um para o outro, Sérgio, é isso? De costa, exatamente. O Zohar cita isso sempre, de costa. Mas essa de costa é a primeira. A Li. Sério? Ela é a primeira. Daí é que começa todo o mal. Aí Hashem põe ele para dormir, separa, e aí sim vem a Rava que a gente conhece. Caramba, aprendi isso agora. Obrigado, Sérgio. Essa primeira era num nível mais espiritual, era como se fosse corpo dos anjos. Não era um corpo físico. Depois, entendi. Mas foi a criação. E isso é o que diz Zohar e Kabbalah, não sou eu. Estou apenas falando o que eu aprendi. Legal. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Yoram. Ficou claro, pessoal, que o mal tinha que entrar no mundo, que é um teste para nós. Deus criou vários testes. O mal é um teste. A gente tem que passar pelos testes. E aí é o processo de purificação e elevação do nosso mundo. Aí a gente vai elevar o nosso mundo de volta a Atzilut, que é dos 4 mundos o mais elevado. Ô, Sérgio, desculpa interromper, mas tem algum... O Zohar, ele explica esse trecho que fala assim, ó, que a Hashem, ele fala para a semente de Rava vai pisar na cabeça da serpente, a serpente vai morder o calcanhar dela. Tem alguma explicação mais profunda sobre esse trecho aí? Quando as 3 maldições, aí ele amaldiçoou a serpente, ele fala, amaldiçoou Adão e a Rava. O Zohar explica esse trecho? Resumindo, é o seguinte: Adão foi amaldiçoado porque foi vou falar uma linguagem bem simples, foi no barulho da Rava. A Rava foi amaldiçoada porque caiu na conversa da serpente. E a serpente foi amaldiçoada porque ela tentou matar Adão. Qual era o plano da serpente? O plano da serpente era, quando ele viu Adão e Rava fazendo amor,
o Zohar é bem claro nisso. A serpente viu que, na verdade, a serpente é Satã. Satã simplesmente usou o corpo da serpente para entrar lá, mas era a missão deles, fazer isso mesmo. Só que ele se apaixona por Rava. Ela é tão linda. Diz o Zohar que ela foi a mulher mais bonita do mundo e não terá outra igual a ela. Então, o que ele pensou? Vou armar um plano para ela convencer o Adão a pecar e a Hashem mata ele e ela fica para mim. Uhum. Então, a serpente empurra a Rava para a árvore, ela toca a árvore e não acontece nada. Aí ele fala, tá vendo? Você não vai morrer. Você encostou aí, só que não era encostar. O negócio era comer. Então, você pode comer o fruto. Aí, Rava come o fruto, que não é maçã. O que os sábios dizem é como eles se vestiram com folhas de figueira, então subentende-se que seria um figo, que era as folhas da árvore que estava ali do lado. Quando Rava come, ela começa a ter visões, ela vê a morte, aí ela sabe que ela passou a ser mortal. Aí o Zohar explica que ela fica com ciúme que Hashem vai criar outra mulher para Adão e ela vai perder Adão. Aí ela pensa, tenho que convencer Adão a comer para ele ficar mortal, morrer comigo. E é isso que ela faz. Aí por isso que tem a explicação, o nosso rabino até fala que ela pega uma vara e bate nele, come aqui, toma, e aí ele tem algumas explicações que diz que ele não come, ele toma o suco. Ela faz um suco e ele acaba tomando o suco. E aí depois fica aquela história de que um começa a culpar o outro, e é daí que vem. Por que vai morder o calcanhar? Porque a serpente passou, a maldição dela era rastejar e comer o pó da terra. Ela não conseguia mais levantar a cabeça para olhar para Hashem. E Rava era dar a luz com dor, só que ela ia pisar e esmagar a cabeça da serpente. Você vê que Adão não tem maldição muito. A maldição dele foi que ele entrou no barulho. Mas tudo isso fazia parte de um plano. Eu já fiz um vídeo sobre isso explicando que era para eles descerem ao mundo que a gente está, que era o teste. Então, o mal entrava, estava agindo no mundo, e aí os descendentes de Adão e Eva, que somos nós todos, teríamos que consertar esse mundo. E essa missão principal acabou virando dos judeus e a gente está ajudando. Essa pergunta foi mais para tentar ajudar quem não entende muito bem esse trecho, entende de forma bem diferente esse trecho. Aí eu queria uma explicação um pouco mais profunda, assim. Mas para vencer, adiantou. Né? Não sei se resolveu. Mas para vencer o mau instinto, né? Isso aí. Exatamente. Okay. Tem que superar, você tem que ter o seu livre arbítrio de escolher o bem e não o mal. Você até pode escolher o mal e vai para o mal. Você vai pagar o preço. Ok, Sérgio, obrigado. E quanto mais perto a gente estiver da vinda do Mashiach, que é a redenção, mais mal vai haver no mundo. Assim diz o Zohar. Mais maldade. Por isso que a gente não para de ver maldade no mundo. Realmente a era messiânica está aí chegando. Oi, pessoal. Infelizmente o tempo do Zoom acabou. Então, se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, pode deixar aí no canal, que assim que eu puder eu respondo, tá bom? Um abraço e até a próxima semana.